Olá amigos, hoje eu trouxe uma receita bem fácil de fazer para vocês. É o croquete de batata doce com bacalhau. É uma receita saborosa e especial para você servir nas festas de final de ano ou no nosso dia a dia. Vamos lá começar? Então pessoal, vamos começar a nossa receita. Para fazer os nossos croquetes, batata doce com bacalhau, eu tenho aqui 700 gramas de batata doce cozidas e amassadas. Tenho aqui meio quilo de bacalhau picado. Vou precisar de tempero quitando, um pouquinho de creme de cebola, orégano, tempero caseiro se for necessário e salsinha. E as batatas doces a gente tem que cozinhar e amassá-las ainda quente, viu pessoal? Para ficar bem mais fácil de amassar. Então vamos começar com o bacalhau, que eu vou colocá-lo no processador para desfiar bem desfiadinho o bacalhau, e a gente só consegue isso no processador, para ele ficar bem fininho. Então nós vamos colocar aqui e vou colocar junto a salsinha também que nós vamos usar para desfiar bem fininho junto com o bacalhau. Bem lavadinha, não precisa picar, só tirar os talinhos, né? Pra gente bater no processador. Então vamos lá. Então pessoal, depois de triturado o nosso bacalhau no processador, nós vamos misturá-lo com a batata doce. Bem trituradinho. Agora nós vamos misturar com a batata doce. A quantidade de bacalhau aqui, pessoal, é de acordo com a vontade de vocês, viu? Pode ser mais ou pode ser menos. Minha batata já esfriou um pouquinho, que eu tinha amassado há mais tempo. Então já não tá morno mais. E aqui agora nós vamos colocar um pouquinho do tempero quitano, que é para peixes e salada. Mas não muito, porque no meu caso aqui, o bacalhau foi dessalgado. Então, ele ainda está com um pouquinho de sal. Um pouquinho de creme de cebola, também não muito, porque ele também tem tempero. Nós vamos colocar um pouquinho de orégano. É a gosto de vocês, não precisa de ser muito. E agora aqui nós vamos mexer nossa mistura. Como o bacalhau tem um pouquinho de água, a gente não consegue tirar toda a água dele, então não tem necessidade nem de colocar ovo, viu gente? É só mesmo o bacalhau, a batata doce e os temperos. Não tem necessidade de gema ou ovo inteiro. Exatamente para ele ficar com uma consistência boa, para a hora que a gente fritar, não encharcar. Se ele ficar muito mole, aí na hora que a gente frita, ele fica meio que encharcado. Então aqui nós não vamos colocar mais nada. A massa é só essa aqui mesmo. Mexer uniformemente para ficar bem misturado. Agora aqui nós vamos provar o sal, se tá bom ou se tá faltando alguma coisa. Inclusive para ver se precisa de realmente pôr o nosso tempero caseiro.
Então vamos ver. No meu caso, eu consegui tirar bastante o sal, então eu vou precisar realmente de colocar um pouquinho de tempero. Vocês façam da mesma forma. Primeiro vocês provam para depois ver se precisa. Misturar bem. E agora nós vamos fazer os nossos bolinhos. Mas antes de fazer os bolinhos, o que nós vamos fazer? Nós vamos bater o ovo. Para bater esse ovo, nós vamos colocar aqui uma colher de água para ajudar a bater e ele ficar um pouquinho ralo. A intenção da água é para enralecer um pouco o ovo. Bater levemente. Vamos colocar aqui também no ovo um pouquinho do tempero quitano, para dar um tempero na casquinha que vai ficar nos nossos bolinhos. Então a casquinha ela também precisa de estar um pouco temperada. Então nós vamos colocar um pouquinho do quitano aqui também. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos precisar da farinha de pão, nós vamos precisar da farinha de trigo para passar os bolinhos. Então o que nós vamos fazer? Na farinha de pão, eu geralmente coloco para cada xícara de farinha de pão, eu coloco uma colher de farinha de trigo, que é para dar uma casquinha bem grossa e a farinha de pão agregar melhor nos bolinhos. Misturar bem aqui. E agora nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer o bolinho. Nós vamos pegar uma massa, bolinho, fazer os croquetes do jeito que vocês quiserem fazer, maior ou menor. Dessa forma assim. Nós vamos passar primeiro na farinha de trigo, que é para ajudar o ovo a grudar mais no bolinho. Agora nós vamos passar no ovo, bem passado, e depois que nós vamos passar na farinha de pão. Dá uma apertadinha assim, que é para a farinha de pão agregar bem no bolinho. Aí dá uma roladinha e vai ficar dessa forma. Então é isso que nós vamos fazer com todos eles. Vou enrolar alguns primeiro, para não ficar sujando a mão de farinha de pão. E nós passamos farinha de trigo, nós passamos no ovo e na farinha de pão. Eu vou fazer mais alguns aqui para fritar. E assim que tiver alguns prontos aqui, eu volto com vocês já no fogão para a gente fritar os nossos croquetes. Volto já com vocês. Então, pessoal, vamos fritar os nossos bolinhos que já estão prontos. Já testei o óleo, já está quente. Então, vamos colocar aqui. Colocar pouco, se não colocar muito, que é para eles não abrirem.
O óleo tem que estar bem quentinho, que é para fritar rápido. Por quê? Porque a batata doce já é cozida. O bacalhau, como ele estava bem desfiado, fininho, então ele vai cozinhar rapidinho aqui também. Então tomar cuidado para o óleo estar bem quentinho. De preferência, pessoal, vocês servem ele bem quentinho na hora que vocês já estiver prontos para refeição, aí que vocês começam a fritar, porque quando ele esfria, ele fica um pouquinho mole. Então é ideal ele estar bem quentinho na hora de servir. Tá bom? Vocês vão colocar, deixar fritar de acordo com o gosto de vocês, ou mais clarinho, ou mais escurinho, viu? Eles ficam bem sequinhos, ó, vendo? Bem sequinhos mesmo. Então é muito fácil de fazer. Vamos colocar mais alguns aqui. Não vou fritar todos. Vamos desligar o fogo. Já tá bom a quantidade que eu fritei aqui para montar o prato para vocês. Então, pessoal, vamos montar o nosso prato aqui agora, bem bonito. Esse é o prato para vocês. Agora eu vou partir um para vocês verem como que ele fica por dentro. Ó. Ó. Bem macio. Muito saboroso e fácil de fazer. Vocês viram que não dá trabalho nenhum para fazer e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, espero que vocês tenham gostado da minha receita. Dá uma curtida lá no meu canal, se inscreva, por favor, e até uma próxima receita.